Prohidráulica é uma aplicação CAD que pode ser instalada na plataforma CAD Múltiplos ou AutoCAD. Na sua modulação para detalhamento, teremos todas as ferramentas para a elaboração do desenho, abrangendo ferramentas de configuração de cores dos layers, altura dos textos, atalhos. Teremos aí as ferramentas para o lançamento de conexões, tubos, somente para o detalhamento, ou seja, o desenho da instalação. Então, neste módulo de detalhamento, teremos também as ferramentas para inserir as indicações, especificações no desenho, como o diâmetro, indicação de prumada, ferramentas para geração das listas quantitativas do que foi desenhado, ferramentas utilitárias para copiar, mover, espelhar, desenhar grelha. Ainda na sua modulação de detalhamento, caso não tenha desenhos arquitetônicos prontos, poderá também utilizar das ferramentas para o desenho de paredes, indicando os comprimentos e desenhando a arquitetura, por exemplo. Ferramentas para desenho de portas, janelas. Teremos também, no módulo de detalhamento, bibliotecas de detalhes típicos ou louças para o arquitetônico, para que possa aí elaborar o layout de um banheiro, por exemplo. Teremos também as ferramentas, ainda nessa modulação de detalhamento, ferramentas de assistentes de projeto, onde, por exemplo, teremos aí a linha de vasos sanitários, detalhado aqui com quatro vasos, onde indicamos o ponto do vaso 1, do vaso 2, 3, 4, local da prumada. Elaborando aí uma instalação, o detalhamento de uma linha de vasos sanitários, por exemplo. Então, a ferramenta, a modulação, detalhamento, abrange aí o desenho da instalação, que pode ser de modo detalhado ou de modo unifilar ou em 3D. E aí, no caso do unifilar, temos aí a variação do unifilar em planta baixa ou em isométrico, que poderá ser visto mais à frente. No Prohidráulica, na sua modulação de detalhamento, vamos encontrar aí as ferramentas para o gerenciamento de projetos, onde aí podemos criar um novo projeto, vamos chamar de banho, exemplo, unifilar, e adicionar o detalhe de uma instalação de esgoto, por exemplo, onde configuramos a escala, a unidade de medida, padrão de folha, pé direito, as repetições e gravado a prancha, gravado o projeto. Podemos abrir o DWG, o que aí no caso foi o nome da nossa prancha, e partir para o desenho de uma instalação. Então, como comentado, podemos desenhar o arquitetônico usando as ferramentas da planta baixa
ou utilizar os recursos do próprio CAD, como File Open ou Insert Block, para trazer um desenho arquitetônico já pronto, né, que muitas vezes é elaborado aí por outros escritórios. Então podemos aqui trazer esse desenho arquitetônico já pronto para partir para elaboração, né, do desenho, do detalhamento desse banheiro. Então vamos exemplificar o detalhamento, né, sendo elaborado de modo unifilar. Existem aí várias outras opções de desenho, então o intuito aí é mostrar, né, uma ferramenta de desenho unifilar. Vamos encontrar diversas categorias de material, onde eu seleciono o material, o modo de desenho e venho, né, efetuando o lançamento das conexões ou efetuando o lançamento dos tubos de modo unifilar. Então, só para a gente exemplificar esse desenho de modo unifilar, vou selecionar aqui o diâmetro do tubo de 100 milímetros, implanta, informando que sai, né, desse alinhamento e vai aqui até a prumada. Bom, vamos supor também que desse ponto de esgoto a gente tenha, né, um encontro entre tubos. Então vamos encontrar aqui a ferramenta inserir tubos. Bom, como eu quero sair com um tubo a 45 graus, existe aí nas configurações a opção do cursor girado, onde aí eu habilito a função 45 e traço então a tubulação. Então, por exemplo, aqui para o lavatório, né, uma tubulação de 50 milímetros até esse alinhamento. Posso tirar o giro e efetuar então o traçado da tubulação, né, encontrando. Bom, aí a gente pode utilizar ferramentas do próprio CAD, como trim, e cortar essa emenda. Então, visualizado, né, o traçado dos tubos unifilares, vamos encontrar aí as ferramentas para o desenho das conexões também de modo unifilar. Então, faço a seleção, nesse caso, né, uma caixa sifonada de 15 centímetros, seleciono o tubo e indico aqui o local onde eu desejo, né, inserir a conexão da caixa sifonada. Bom, vale lembrar que a medida, a representação gráfica, né, dessa conexão, ela já veio escalada para 1:50. Bom, vamos supor que a gente vai trabalhar aí, né, com uma escala 25. Então, só para vocês perceberem, eu vou apagar aqui a conexão e inserir novamente. Agora na escala 25. Então, com isso a gente visualiza, né, ele já ajusta automaticamente a representação do símbolo para a escala corrente. Então, quero efetuar aqui o lançamento de um joelho de 45 graus, de 50 milímetros. Faço a seleção do tubo e dessa forma, né, tenho ali representado a conexão. O joelho de 90 nesse sentido sobe. Então, efetuo aqui a inserção, né, e tenho então a representação do tubo desenhado aí de modo unifilar. Então, desenhado, aqui a gente vai ter também um joelho de 90 de 100. Insiro ali as representações, né, das conexões de modo unifilar. Vamos encontrar aí as ferramentas para inserir, por exemplo, sentido de fluxo, diâmetro, inclinação. Então, podemos também aí inserir as indicações de prumada, onde eu clico na conexão ou num ponto, né, para indicar, por exemplo, que ali é o esgoto primário.
que aí nesse caso, né, no andar tipo, sobe e desce, layout círculo, captura o ponto e posiciona a indicação da aprumada, onde aí no caso foi só habilitado, né, a opção para apresentar o prefixo. Então, caso eu queira também indicar um diâmetro, vamos supor que ali seja o tubo de ventilação de 75 milímetros, nesse caso só sobe. Num outro layout, clico em indicar e posiciono na indicação da aprumada de ventilação. Bom, além das indicações, todos os elementos que são trabalhados na ferramenta ProHidráulica possuem características que podem ser consultadas, né, com o clique duplo. Então, essa função ela só abre na plataforma CAD, né, quando o ProHidráulica se encontra aberto. Vamos também encontrar aí, por trabalhar, né, com objetos contendo características, essa linha não é uma simples line de CAD, é um objeto que o próprio ProHidráulica então consegue, né, automaticamente aí gerar quantitativos. Vamos gerar aqui no desenho, onde ele quantificou para a gente a metragem, né, no caso em barras, de 6 metros, a tubulação que foi desenhada. E esses objetos que possuem características, por exemplo, os tubos, eu posso efetuar alteração. Não quero que ele quantifique em barras de 6 metros, ele quantifique em metros. Então, rapidamente aqui podemos modificar a sua propriedade e gerar, né, uma nova lista com essa outra característica para trazer para a gente, né, o comprimento linear. Então, visualizado aí a ferramenta para geração de lista, ele também vai trazer as ferramentas utilitárias, onde aí nas ferramentas utilitárias, no caso, né, de um desenho unifilar, uma vez elaborado, né, de modo unifilar, podemos aí transformar em 2D detalhado. Então, posso selecionar o desenho e teclando Enter, ele já realizou, né, a troca para um desenho detalhado, né, ao invés de unifilar. E da mesma forma, eu posso voltar para o que era antes, transformar o detalhado, voltar para unifilar. Bom, além, né, do unifilar detalhado, vamos voltar aqui para o 2D detalhado. Então, nessa configuração de detalhado, ele também traz a opção, né, para transformar esse 2D detalhado em 3D. Tá? Então, existem aí, né, várias possibilidades de desenho. Aqui eu estou exemplificando com a opção do unifilar, tá? Partindo, né, da elaboração de um unifilar, onde aí aplicando efeitos de preenchimento como shade, a gente pode visualizar, né, aí faltou só configurar aqui as rotações, que a gente pode também utilizar os comandos do próprio CAD, né, como o rotate, para ajustar ali a posição da peça, tá? Rotacionar, né, no ponto de inserção. Então, aí exemplificando como elaborar, né, o desenho de uma instalação de modo unifilar. O módulo de detalhamento do ProHidráulica também permite elaborar desenhos em unifilar isométrico. Então, para exemplificar a forma, né, de trabalhar com unifilar em isométrico, vou trazer aqui uma arquitetura já pronta,
onde aí vamos encontrar na ferramenta Prohidráulica, na sua modulação de detalhamento, ferramentas para converter para isométrico. Seleciono o ângulo de visualização, a planta baixa, podendo explodir ou não os blocos, e realizar então aquela conversão da planta baixa para uma visualização, né, em 2D isométrica. Para elaborar o desenho, acompanhando o sentido das paredes, o Prohidráulica, na sua modulação detalhamento, traz o local de configuração do cursor no modo isométrico, onde novamente aí podemos, né, da mesma forma que o unifilar em planta baixa, configurar a escala do desenho e elaborar então a instalação. Então, para auxiliar aqui no meu desenho, vou desenhar aqui linhas auxiliares para a altura de ligação, né, desse lavatório, do vaso, do registro do chuveiro, uma linha auxiliar aqui para a altura de ligação na aprumada. Então, para desenhar a tubulação no modo unifilar isométrico, vamos encontrar a ferramenta, né, para inserir tubos, nesse caso o PVC soldável marrom, por exemplo, no modo unifilar. Seleciono, né, um diâmetro, o tipo de linha e venho capturando os pontos, onde aí traz funções no Command, onde, por exemplo, eu posso capturar uma referência no piso para ele vir até um determinado alinhamento. Por exemplo, aqui nesse alinhamento, né, próximo aqui ao vaso, em relação a esse alinhamento, descer com a tubulação, por exemplo, a 1,60 m. Daí a 1,60 m, eu posso vir até esse outro alinhamento, referência piso, descer com a tubulação e, utilizando as teclas F5, rotacionar o cursor para representar um pequeno trecho de tubo que seria aí para ligação, né, ao equipamento. Então podemos controlar o sentido do cursor através dessas opções ou utilizar teclas de atalho, né, como o F5, para rotacionar o cursor. Então vamos encontrar aí subcomandos como estender até o alinhamento desse tubo, uma outra tubulação também estendendo até esse alinhamento, subindo até o ponto do chuveiro e traçando aí, né, então a tubulação. Da mesma forma que no desenho isométrico unifilar ou, né, em planta baixa, à medida que trabalhamos aí na modulação do Prohidráulica detalhamento, ele já vai criando os layers, né, de acordo aí com as configurações que podem ser customizadas para serem apresentadas aí no seu padrão. E à medida que ele cria o layer, poderá controlar, né, as suas cores e padronizar da forma que desejar trabalhar. Então, só mudei aqui as cores para a gente poder visualizar, né, o que é linha de referência e o que é tubo do Prohidráulica. Desenhado aí a tubulação, vamos encontrar comandos para o desenho das conexões também, né, em unifilar isométrico, por exemplo. Unifilar isométrico, onde eu seleciono o diâmetro da conexão e venho inserindo, selecionando os tubos. Novamente, né, o tamanho da conexão
Ela é controlada de acordo com o fator de escala aplicado ao desenho. Então, só inserindo aqui a mesma conexão novamente, né? Nessa escala 1:50, a gente já pode visualizar uma representação maior. Então, venho selecionando as conexões que desejo efetuar o lançamento e o próprio ProHidráulica já puxa a rotação, né, de acordo aí com os tubos selecionados. Então, teremos aí diversos tipos de conexão, a conexão T, joelho. Bom, aí teremos também a opção de desenho, né, das conexões, que a gente chama aí de lançamento semiautomático. Então, só para exemplificar aqui a função, deixa eu apagar aqui essas conexões que eu já inseri e usar essa função do semiautomático. O semiautomático, ele vai checar dentro dessa biblioteca de conexões de PVC soldável marrom, as que existem. Vou habilitar aqui a opção para selecionar vários tubos. E selecionados os tubos, ao teclar Enter, ele já vai apontando, olha, encontrei, né, esse encontro de tubos, que conexão a gente pode inserir ali. Então, quero inserir esse T de 25. Aqui pode ser uma curva, pode ser um joelho. Então, faço a seleção da conexão que eu desejo efetuar o lançamento. Ele reduz aquela biblioteca, né, para as possíveis conexões que podem ser inseridas ao encontro. E dessa forma, né, temos lançado as conexões no modo unifilar isométrico. Além das conexões, tubos de conexões unifilar isométrico, ele também traz as conexões de registros de pressão, registro de gaveta base ou bruto. Selecionando, também podem ser desenhadas, né, no modo unifilar isométrico. Bom, da mesma forma que a gente visualizou, né, na ferramenta de desenho unifilar em planta baixa, teremos também as opções para inserir as especificações do tubo, por exemplo, indicar o sentido de fluxo, o diâmetro, a inclinação, né, ou, se desejar, a gente pode aí efetuar a inserção da indicação dos diâmetros. Então, indicando aqui os diversos tubos que foram desenhados, faço a seleção e já tenho, né, a representação dos diâmetros. Ainda para as ferramentas, né, de desenho unifilar, teremos aí as ferramentas para geração das legendas especiais, para informar a altura de instalação do registro. Numa cor amarela, ficou bem clarinha, né? Então vamos só mudar as cores desse texto. Então, todos os objetos são objetos, né? Desenho, texto aí no caso. Posso ir lá trocar o seu layer ou a cor. Vamos encontrar também as ferramentas voltado aqui para a parte unifilar, isométrico. Ferramentas de cotagem. Então, eu posso cotar esse trecho aqui de tubulação, aonde eu vou colocar a cota, a distância, né, e vir clicando para ter aí cotas, né, também em isométrico. Da mesma forma, podemos aí gerar as listas quantitativas, onde ele traz, né, a relação de conexões que foram inseridas no desenho. Nesse modo, né, unifilar. Tá? Então, essa é uma outra opção, né, para se desenhar no ProHidráulica, que seria aí
o modo unifilar isométrico. A partir deste desenho, podemos aí utilizar as ferramentas para gerar o 3D do isométrico. Uma tubulação detalhada, onde aí selecionamos o que foi elaborado no modo unifilar isométrico. Seleciono aqui a conexão inicial dos pontos de consumo. E venho agora selecionando na vista em que foi elaborada vou informar a localização na planta baixa, no caso aqui nessa interseção, a altura acima do piso a 2,40 m. Vem informando aqui a rotação das conexões. E temos ali, né, o desenho que foi elaborado no modo isométrico, unifilar isométrico, né, 2D, transformado para o 3D. Da mesma forma, posso aí aplicar o efeito de preenchimento, né, trocar a cor dos layers desse elemento. Vamos colocar aqui numa cor marrom, poder visualizar, né, a instalação transformada para 3D. No Prohidráulica módulo de detalhamento, outra alternativa é trabalhar com as instalações detalhadas em 2D, onde vamos encontrar a biblioteca de materiais com as diversas conexões, onde aí no caso selecionamos a opção detalhado e o sentido para a inserção da conexão. Ao inserir, em conjunto com ferramentas do CAD, como o Snap, poderá aí habilitar as opções de captura para facilitar a inserção da conexão. Então, são diversos os tipos de conexão detalhada, onde selecionado o sentido, inserimos no desenho, indicando a sua posição e rotação. Para outras conexões, selecionamos o sentido, clicando em inserir, podemos aí aplicar rotações de 45 graus, efetuar o lançamento de conexões intermediárias, como a conexão T de 50 por 50, no sentido sobe, no sentido planta, então basta vir selecionando as conexões detalhadas e posicionando no local desejado. Para efetuar o lançamento de conexões intermediárias, vamos encontrar comandos como desenhar traçado da tubulação, onde através das opções podemos encontrar o ponto de curva. Uma curva 45 graus, onde agora, com a interseção das linhas de eixo, podemos efetuar o lançamento das conexões
intermediárias. Lançadas as conexões, podemos efetuar o lançamento dos tubos, selecionando o material, o modo de desenho, e aí no caso, no modo automático, não é necessário selecionar o diâmetro. Basta clicar de uma conexão a outra e o software já sabe qual diâmetro deve ser inserido. Podemos também habilitar a opção para inserir já uma luva no início do tubo. Clicando de uma conexão a outra, temos o lançamento do tubo mais a luva. Para facilitar a introdução, teremos também os tubos e conexões agrupados, onde selecionamos, por exemplo, a ligação na prumada. E ao invés de inserir a junção, o joelho de 45 e o tubo que interliga o andar a outro, já lançamos um agrupamento de peças, que pode ser criada pelo próprio utilizador. Selecionado, indicamos a rotação e a altura do comprimento de tubo que sobe. Na ferramenta Inserir tubos, teremos também a opção para inserção automática. Digitando a letra I, selecionando os tubos e as conexões, o próprio software verifica e efetua o lançamento dos tubos. Aonde não foi possível encontrar a interligação, aqui nesse caso, falta o joelho de 90, então ele não insere. Efetuo a inserção da conexão e podemos voltar a executar o comando inserir tubos, clicando de conexão a conexão ou inserindo de modo automático, selecionando as conexões a serem interligadas. Da mesma forma que todas as outras instalações, podemos utilizar os comandos para inserir as indicações de sentido de fluxo ou inserir somente os diâmetros. Ou efetuar a inserção indicativa das prumadas. Identificado a prumada de esgoto primário. Então, efetuado aí a inserção de indicações, teremos também as ferramentas para a geração das listas quantitativas, onde aí no caso, ele seleciona por categoria de material, PVC soldável branco, que foi utilizado no detalhamento 2D em planta baixa. Então, a partir do 2D, podemos aí transformar, da mesma forma que vimos aí nas outras instalações, transformar o 2D em 3D. Bom, antes da gente gerar, vale lembrar que a questão das alturas, que essa conexão vai estar acima da outra. Então, podemos aí clicar duplo para já atribuir uma cota de elevação em centímetros, 10 centímetros. Selecionar aqui várias conexões para já atribuir esse parâmetro da cota Z. Que uma vez aplicado, podemos então, atribuído a cota Z, transformar o 2D
para 3D. Da mesma forma, todos os elementos são elaborados, né, em layers, onde poderá trocar a cor do layer. Vamos colocar aqui numa cor bem clarinha. Da mesma forma, né, para os tubos, a gente também pode aplicar para as conexões. PVC soldável branco 3D. Vamos colocar também essa cor bem clara. E aplicado usando aí ferramentas do próprio CAD, como um Orbit ou uma visualização isométrica. Aproximando ali ao desenho, vamos aplicar aqui um efeito de preenchimento do shade e visualizar, né, os tubos e conexões em 3D, onde aí, utilizando comandos do próprio CAD, poderá ajustar as alturas de outros elementos para elaboração do 3D. Outra alternativa para elaborar o detalhamento das instalações no módulo de detalhamento do ProHidráulica é já desenhando em 3D, onde aí no caso selecionamos, por exemplo, a conexão, onde aí selecionado podemos habilitar a opção do 3D, inserir no desenho, indicando a sua rotação, direção e, efetuado o lançamento, atribuir a cota de elevação, onde aí no caso, vamos supor que estará aí a uns 60 centímetros do piso. Então podemos elaborar a instalação em 3D de modo detalhado ou em conjunto com ferramentas do CAD. Vamos habilitar aqui o SW isométrico. Podemos também elaborar de modo unifilar 3D, onde aí no caso selecionamos o material, o modo de desenho, o diâmetro aqui da tubulação e inserimos, indicando aqui o ponto de partida, né? O comprimento do tubo, então desenhado, acionamos aí a ferramenta para inserir tubos no modo 3D, capturando ali os pontos. E da mesma forma que a gente fez, né, bem parecido com o isométrico, porém em 3D, podemos aí capturar referências no piso. Então vamos supor nesse alinhamento, próximo aqui ó, do vaso. Vamos descer com a tubulação a 1,40 m. Capturar aqui a referência no piso para vir aqui até o alinhamento, né, do lavatório. Descer ali 40 centímetros e traçar um pequeno trecho de tubo para representar a ligação ao lavatório. Podemos também traçar linhas de referência para facilitar aqui a captura de pontos, efetuar o lançamento do tubo, que desce, por exemplo, uns 75 centímetros, para ligar o lavatório, né, e essa linha de referência, que é uma line de CAD, pode ser removida.
outra linha de referência a 1,10 m aí para o registro, né? Mais 1 metro para o chuveiro. Traçada a linha de referência, capturo o ponto, posso vir perpendicular, subir e desenhar um pequeno trecho para representar a ligação ao chuveiro. Novamente, todos os elementos, né, eles são já traçados dentro de um layer que pode aí ser configurado com as cores que você desejar trabalhar. Então, quero colocar ali numa cor azul, né, e aplico. Então, visualizado a ferramenta para desenho da tubulação, vamos também encontrar as ferramentas para inserir as conexões de modo unifilar e em 3D, onde selecionada a conexão, ele mesmo já busca a rotação da peça de acordo, né, com o traçado do tubo. Então vamos inserir aqui a conexão T. O joelho de 90. O T de ligação na aprumada. As outras conexões especiais, né? E no caso, registros. Um registro de gaveta bruto. Indico a altura e o lado, né, de acionamento do registro. O registro de pressão. Lançadas as peças, essas linhas de referência podem ser aí removidas. E desenhado, né, em unifilar 3D, vamos encontrar os comandos para transformar esse 3D unifilar em um 3D detalhado. Habilitar as opções para também visualizar as conexões, né, de modo detalhado. Então, no plano XYZ, temos aí elaborada a instalação, onde habilitando as opções de preenchimento, né, como Shade, podemos aí visualizar a instalação que inicialmente foi elaborada, né, em unifilar 3D e depois transformada para um desenho detalhado tridimensional. Do desenho 3D, vamos encontrar aí os comandos para gerar, por exemplo, uma vista da tubulação detalhada, indicando o primeiro ponto da linha de corte, a profundidade, configurando aí as cotas, cota Z inicial e final, a escala, inserindo uma margem, né, selecionando também uma folha, teremos a visualização frontal da instalação.
Bom, da mesma forma que todas as outras instalações, podemos também gerar os quantitativos, indicando o ponto de inserção e gerando listas totais ou parte do desenho. Aí no caso só dessa instalação 3D, indicamos o ponto e temos então o quantitativo dos tubos e conexões também, né, da instalação elaborada em 3D.